Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Hoje, provavelmente, é o dia da chegada de Benavides, de Gastão Benavides, ao clube Atlético Paranaense. Lateral direito, capitão da equipe do Tajeres, o Atlético vai lá, convence o jogador que convence o Tajeres e o jogador argentino vai ser atleta do nosso Furacão. A gente vai falar um pouquinho a mais, né? A gente já tocou em vários pontos dessa chegada do Benavides no Atlético, mas só pra gente fechar assim o ciclo desse processo de contratação do jogador e depois aí a gente vai avaliar como esse jogador ele desempenha com a camisa do clube. E acho que o primeiro ponto pra gente abordar assim sobre o Benavides não é especificamente sobre o Benavides, que é o fato de laterais eles serem mais importantes do que parece. E eu acho que o time do Atlético é um ótimo exemplo disso. O Benavides ele não chega para ser só uma composição do time, né? Porque às vezes os laterais eles são tão coadjuvantes, que eles estão ali só para não comprometer, mas não. Eu acho que o Atlético tinha esse status com seus laterais quando eram Dudu e Rayan Palacios. Mas eu acho que o Benavides ele vai ser uma peça muito mais importante do que parece. O Atlético já tem um grande valor, tanto no Cauã quanto no Esquivel, e agora ganha outro lateral que pode impactar o jogo do Atlético de várias formas. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, como ele pode impactar o jogo do Atlético. E primeiro de tudo, é muito importante a gente diferenciar o lateral de profundidade do lateral construtor, né? O lateral de profundidade é o Cauã. Um jogador que vai avançar, um jogador que vai atacar espaço, um jogador que vai ter presença ofensiva pra caramba. O Cauã, ele tem essas características. O Benavides, ele tem uma característica um pouquinho diferente. O Benavides é um cara que ele vai ajudar muito, muito, muito a organizar o time do Atlético. É um cara que vai ajudar a qualificar desde a saída de bola do time do Atlético. Óbvio que também vai ter presença ofensiva, mas é um jogador muito para fazer o time do Atlético ser um time organizado desde o primeiro momento. Com muita qualidade no passe, com muita qualidade na hora de quebrar linhas. Então não esperem alguém de presença ofensiva tão constante, mas esperem alguém que coletivamente vai ser muito funcional para o time do Odair, porque o time do Odair ele tem uma ideia muito clara. E as contratações que vêm sendo feitas, elas não são um acaso. Elas precisam fazer sentido para a ideia do técnico Odair Helman. E o Benavides, assim como a gente já falou do Mendonça, do Viveiros, do próprio Sacha, ele faz muito sentido para o que o Odair ele quer desenvolver. No seguinte aspecto, é um jogador que, a partir do momento que o Atlético for pressionado, vai conseguir quebrar linhas, vai conseguir fazer com que o Atlético ganhe campo para a gente pegar cada vez mais vazio a defesa adversária, porque vai subir pressão. Quando você sobe pressão, o que, que você gera? Você gera espaço. Então, talvez ele faça parte de uma pequena parte do processo que pode nem ser tão valorizada. Mas ela tem uma importância gigante, porque esse primeiro passe, às vezes, deixa 3, 4 jogadores do adversário para trás e você tem o campo todo para progredir nesse jogo mais vertical que o técnico daí Helmond tanto gosta. Então, como é que eu não vou falar que esse cara não é importante? E eu acho que ele vai ser importante em outro contexto, que é a importância da maturidade para ajudar o Atlético a ficar com bola. O Atlético ele foi para o mercado para se sentir um time mais confortável com a bola, buscar jogadores que permitissem que o clube se sentisse mais confortável com a bola. E eu acho que no final das contas o Gastão Benavides, assim como o Cauã, é um jogador que vai fazer com que o Atlético ocupe o campo do adversário em vários momentos que a gente vai precisar ter esse ataque um pouquinho mais posicional, esse ataque um pouquinho mais estático. E, cara, vai ser mais um articulador, vai ser um cara para pensar jogo, vai ser um cara para interagir, para associar, para fazer com que o Atlético tenha um bom índice de posse de bola e que encontre soluções. O Benavides tem bons cruzamentos, tem bons passes de mudança de corredor. Então eu vejo um encaixe muito claro de um jogador que é muito complicado a gente debater se o Benavides ele chega para ser titular, né?
É o tipo de status que importa muito pro torcedor, mas talvez nem importe tanto pro elenco, porque você ganha mais uma opção. Então você pode ter, em alguns jogos, que você precisa ter um lateral um pouquinho mais seguro, você pode ter o Benavides, aí depois você bota o Cauã é o jovem, então ele pode oscilar, às vezes você vai ter jogos com mais característica para ter o Cauã mais à frente, às vezes como um ala, como um ponta, você pode botar os dois juntos. O Benavides, como eu falei, é um cara mais cerebral. Acho que ele pode potencializar o próprio Cauã, ajudando o Cauã a se tornar um jogador melhor, mais maduro. Então chega para ser titular ou não chega para ser titular? Não sei. Eu acho que chega para somar o elenco do Odair. Eu acho que ele traz para uma posição da lateral direita, que era tecnicamente talvez a posição mais frágil do elenco do Atlético, um pouquinho mais de capacidade competitiva, um pouquinho mais de capacidade técnica, sabe? Então, um jogador que, nesse sentido, acho que tem muita chance de entregar, velho. Muita chance de entregar, muita chance de entregar. Assim, eu entendo o receio de muita gente em relação ao Cauã, tá? O Cauã começa muito bem a trajetória dele no Atlético. Eu cada vez estou mais atento ao Cauã, no sentido de entender o que esse garoto ele pode proporcionar ao jogo do Atlético, e eu digo, o Cauã ele tem uma veia ofensiva tão forte, ele tem uma capacidade de apoio tão acima da média, que eu duvido que o Cauã ele vai virar a carta fora do baralho do Odair. Muito pelo contrário. Acho que o Cauã vai continuar sendo utilizado, acho que o Cauã vai continuar sendo uma peça que a gente vai ter ali como uma peça que pode nos ajudar, uma peça que pode entregar. Se a gente for levar em consideração, a gente está com um monte de ponta esquerda, a gente pode ter o Cauã sendo esse cara um pouquinho mais à frente, no lado direito, em algum momento virando até um ponta, com essa presença ofensiva, porque o Cauã não é só o cara do cruzamento, é o cara que entra na área, é o cara que faz o facão, faz esse jogo diagonal. Então, acho que, assim, até pensando para sequência, para as próximas temporadas, a gente tem que se acostumar em ter jogadores de características diferentes, mas de uma qualidade muito foda para a gente poder ter ali um perfil maneiro, sabe? Pra gente ter um perfil legal de elenco, não só de time. Então a chegada do Benavides acho que traz maturidade, traz experiência, previne qualquer instabilidade que possa acontecer com o Cauã, traz qualidade técnica, traz qualidade de passe. Eu tô animado, assim. Jogador de muito bom nível que o Atlético consegue a negociação, que eu sempre falei pra vocês, era o plano A do Atlético. Apesar de outros nomes o clube ter conversado, sempre foi o plano A do Atlético. E agora chega pra nos ajudar cada vez mais. Eu brinco, né? Em que o Esquivel é um camisa 10 jogando na lateral esquerda. O Benavides, ele tem esse perfil, né? Mais cerebral, mais inteligente, com muita capacidade de passe. Eu não acho um absurdo dizer que a gente tem agora o camisa 10 pela lateral esquerda e o camisa 10 pela lateral direita. Eu só quero entender quanta liberdade ele vai ter para impactar nesse processo ofensivo. Mas a gente pode falar que é um camisa 10 na lateral direita por essa visão de jogo, por essa qualidade de leitura, de critério, por onde sair jogando, como sair da pressão. Acho que pode ser algo bem interessante pra gente valorizar ali das características do nosso humano. Benavides, valeu pessoal, tamo junto, forte abraço. Daqui a pouco tem live e hoje estou no Arena Threads, tá bom? Valeu!